Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Bom, vamos falar aqui sobre o pós-jogo, mas tudo que a gente podia falar do jogo a gente já falou ontem na live do canal do TF. Tudo que eu for falar aqui vai se repetir porque eu tenho certeza que vocês pensam a mesma coisa. Mas bora falar aqui sobre a situação do Botafogo com o Renato Paiva. Vou pincelar algumas coisas do jogo, mas o foco aqui é sobre o Renato Paiva. O foco aqui é o que o Botafogo não entrega. O foco aqui é o que o Botafogo está nos fazendo nesse momento. Deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo. É complicado um dia seguinte de derrota do Botafogo. É complicado, principalmente pela forma como o Botafogo vem jogando, mas deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos lá. O Botafogo, ele tá largado. O Botafogo do Renato Paiva é muito destrutivo. Faz mal. O Botafogo do Renato Paiva faz mal. Eu vou fazer algumas observações de coisas que eu vi do Renato Paiva bem de fora e as coisas que eu tô vendo do Renato Paiva dentro do Botafogo. Tá? Vou começar aqui pelo capítulo Elias Manuel. O Renato Paiva, ele foi perguntado na última coletiva de por que os jogadores não estão entrando em campo. Renato Paiva, Juan Cruz, e o repórter até falou sobre o valor pago a esses jogadores. E o Renato Paiva, ele foi normal, tranquilo, ele não foi mal educado, mas ele foi um tanto ríspido na resposta. Existem certas coisas que você não faz no futebol. Por exemplo, você, por mais que tenha sido levantado o valor do atleta, você não fala do valor do atleta. Para o técnico, o atleta ele não tem valor. Para o técnico, o atleta é um atleta. Não existe essa de, eu tenho que botar para jogar porque realmente ele custou 50 milhões. Não, não é isso. Ele tem que colocar o jogador como atleta e não como moeda no jogo de futebol. Então eu não gostei muito da resposta dele, eu não gostei da forma como ele falou. Mas eu entendi. Ele não foi mal educado, repito, mas eu não gostei da forma como ele falou. E aí, na partida seguinte, ontem, ele coloca o Elias Manuel. Claramente, como uma resposta. Ele quis queimar o Elias Manuel. Ele quis queimar, é isso que ele quis fazer. Ele vai falar que não? Vai falar que não. Ele vai morrer falando que não fez isso. Mas ele queimou o Elias Manuel, que já vem com um hate de nós torcedores. Já chegou com um hate. Então ele queima o Elias Manuel. E eu comecei a pensar, a puxar na memória, situações em que o Renato Paiva fez alguma coisa para brigar com a imprensa. E aí eu cheguei no Bahia. Quantas vezes no Bahia a gente via ele brigando com a imprensa, sendo ríspido com a imprensa. Eu acho que ele está se segurando muito, mas colocar o Elias Manuel foi uma forma dele dizer assim, vou brigar com vocês, se necessário for. A coisa para ele está ficando cada vez mais difícil. No jogo de ontem, e eu terminei o jogo de cabeça quente, soltei até um stories lá no Memória Alvinegra no Instagram, sigam lá, link na descrição. Eu fiz um vídeo de cabeça quente pedindo fora Paiva. E eu fiz sem problema nenhum, porque eu sabia que mesmo com a cabeça fria, eu ainda seria fora Paiva. Eu tô aqui, Leozão, dia seguinte, cabeça fria, fora Paiva. Não dá. É muito diferente você ver um time que tá mal, que tá perdendo jogos, mas que tá executando as funções necessárias para o jogo, tá? É muito melhor você ver isso do que você ver o que você tá vendo agora. Você tá vendo um Botafogo
que não executa, que não trabalha, que não entende o que o Renato Paiva quer. O Renato Paiva está destruindo o time do Botafogo. E essa destruição, repito o que eu falei no vídeo anterior, essa destruição começa lá no alto escalão. Infelizmente, essa destruição começa no dia 8 de dezembro de 2024, quando o Botafogo estava sendo campeão brasileiro. Naquele dia, quando já se sabia, ainda não com certeza, mas quando já se sabia que o Arthur Jorge não ia ficar, conversa nos bastidores, faz uma reunião secreta com todos os técnicos, já conversa logo, olha, estamos querendo a permanência do Arthur Jorge, joga com a verdade, estamos querendo a permanência do Arthur Jorge, mas a gente está com um certo ceticismo, a gente acha que ele realmente não vai querer ficar, porque a proposta do Aldo que o parta é muito boa, é um mar de petróleo para ele, a casa dele vai ser pintada na cor do petróleo. Então a gente quer saber se você está disponível para caso seja necessário, a gente já tem você em janeiro. Pronto! Mas não, o alto escalão, leia-se, Textor, demorou um ano, vamos para Abu Dhabi, vamos conversar lá em Abu Dhabi, que não sei o quê. E aí, chegou janeiro, não tínhamos técnico. Chegou fevereiro, não tínhamos técnico. Chegou março, contratamos o Renato Paiva. O último nome. O Botafogo, na questão de informações, é uma bagunça. O Botafogo, quando procura alguém, tem que fazer uma limpa no Botafogo. O Botafogo, quando procura alguém, todo mundo vai saber que o Botafogo está procurando esse alguém, porque as notícias vazam. A gente pensou que com a SAF isso ia acabar, mas não. Isso é um câncer do Botafogo amador que continua fazendo efeito no Botafogo profissional, no Botafogo SAF. Esse câncer chamado vazamento de notícias no Botafogo continua acontecendo. E o nome do Renato Paiva não foi vazado em nenhum momento. Você acha que o nome do Renato Paiva foi ventilado no Botafogo? Não foi. Faltou convicção. Eu também falei isso aqui em vídeos anteriores no canal. Quando o Renato Paiva foi contratado, eu falei, na minha opinião, falta convicção nessa contratação. Porque o nome do Renato Paiva nunca foi ventilado como técnico do Botafogo. E ele está aqui no Rio há meses e meses. Se ele está aqui no Rio há meses e meses e ele já estava livre, já fala logo com o Renato Paiva, esquece Benítez, esquece Mantini. Fala logo com o Renato Paiva. Mas não, o Renato Paiva foi o plano ZYJ. Não existia plano para o Renato Paiva. E o não existir plano para chamar o Renato Paiva para ser o técnico do Botafogo está se refletindo no time, no time de futebol. A falta de convicção na contratação do Renato Paiva se transforma em falta de convicção no que os jogadores precisam fazer no campo, no que o Renato Paiva precisa fazer no campo. O Botafogo está uma bagunça, o Botafogo está entregue. É muito difícil você construir alguma coisa. A mentalidade vencedora do Botafogo veio sendo construída desde 2022, no começo da era SAF. Em 2023, nós aprendemos na dor o que é ser um time de futebol. E em 2024, por conta da dor de 2023, nós aprendemos o que é ser um time vencedor. Ou seja, demoramos a temporada 22, 23 e 24. Foram 3 temporadas para na quarta tudo ser jogado fora. Não tem como você dizer que o que o Renato Paiva vem fazendo é bom para o Botafogo. A começar pela escalação contra o Estudiantes. Quando você começa colocando Patrick de Paula, que notoriamente não é titular nesse time do Botafogo, e eu já defendi aqui que ele é alguém para compor elenco, eu já estou tomando raiva, eu não quero ver a cara do Patrick de Paula no Botafogo. Então sim, eu sou fora Paiva, e principalmente
que leve o Patrick de Paula junto. Quer recuperar o Patrick de Paula, Renato? Leva pra você. O Botafogo não é casa de recuperação. O Botafogo é um clube de futebol campeão da América, campeão brasileiro e que precisa estar acima de qualquer projetinho ridículo, mequetrefe seu de recuperação de jogador. Dane-se a recuperação do Patrick de Paula, que ele se recupere sozinho. Mas não usando o Botafogo como você está usando, Renato Paiva. Simples assim. Não dá para ser do jeito que está sendo. Você quer tanto recuperar o Patrick de Paula que você está matando o Savarino, você está matando o Marlon Freitas e isso está indo para o time inteiro. Eu acabei de falar que o vazamento de notícias do Botafogo é um câncer do Botafogo, do Botafogo amador, que ainda assola o Botafogo profissional. Mas no ambiente desportivo, no ambiente do jogo, o câncer é você, Renato Paiva. O câncer é você, Patrick de Paula. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui.